Lição número 6. Lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Este é o título da lição de hoje, tem referência com os textos de Êxodo 7, de 7 a 22 e 14, de 15 a 30. Leiam esses textos, pois eles nos falam do episódio da disputa entre os magos do faraó e Moisés e Arão. Aliás, sugiro que assistam o primeiro vídeo deste trimestre, porque fala sobre por que é importante conhecer o Pentateuco. Lá falo sobre o tema liberdade, importante para vocês se situarem nesses outros estudos. Bem, sobre a lição de hoje, vemos que inicialmente Deus se manifesta com sinais, transformando a vara de Arão em serpente. E os mágicos do Egito também transformam as suas, mas as deles são devoradas pela serpente de Arão. Logo em seguida ocorre um sinal de maior poder. Arão ergue suas mãos em direção a todas as fontes e depósitos de água do Egito e toca com sua vara as águas do rio Nilo, e todas as águas se transformam em sangue. Isso tem extrema relevância, pois a água sempre foi o elemento natural de maior importância e naquela época, e até hoje, está ligado à segurança, abastecimento, alimentação, enfim. Todas as civilizações nasceram e floresceram em volta de um manancial de água. Isso tem um enorme significado até nossos dias, e até a nossa vida cristã está relacionada a simbologias com este elemento essencial à vida. Mas os mágicos do Egito também transformaram a água em sangue. Todavia, em um último momento, Deus usa as águas do Mar Vermelho para demonstrar seu poder, e conforme o capítulo 14, verso 21, Moisés ergue as suas mãos e o vento e o mar lhe obedecem. Alguém fez a mesma coisa 1500 anos depois. E o povo passa pelo meio do mar, em seco, para o outro lado. Então, quando os egípcios entram no mesmo caminho, as águas caem sobre eles e o mar engole todos. O povo é definitivamente liberto da escravidão do Egito. Deus afirma para aquele povo que qualquer poder que o opressor tenha jamais será maior que o seu. Mas até isso acontecer, muita coisa acontece. Por isso vamos pensar sobre o primeiro ponto da lição de hoje, que tem o título A Terrível Realidade da Escravidão e a Salvação do Senhor. Quando trabalhei em uma multinacional na década de 80, nas esferas da gerência, o staff, a gente ouvia falar muito uma frase, just in time. Isso quer dizer, no tempo certo. Tudo o que a gente tinha que fazer no tempo certo. Se fosse antes, poderia faltar alguma coisa. Se fosse depois, podia perder alguma coisa. Enfim, tudo tinha que acontecer no tempo certo. Cada tarefa tinha que acontecer como naquelas correntes de pessoas que jogam um tijolo para o colega da frente e já se vira, vai pegar o tijolo que o colega de trás jogou para você. Se alguém errar o tempo, o tijolo cai e quebra, ou você leva uma tijolada. As coisas tinham que funcionar como uma engrenagem de um relógio suíço, tudo ajustadinho, sem nada dar errado, senão podia acontecer de parar tudo. Isso era o just in time. Imagine um médico cirurgião, ele tem que fazer tudo no tempo certo, senão o quê? O paciente morre. Um dentista, imagina se ele anestesiar seu dente depois da extração. Não vai adiantar anestesiar depois. Tudo tem seu tempo. E esses exemplos são para dizer que, assim como numa indústria, numa sala de cirurgia, num consultório dentário, na cozinha, na lavoura, enfim, em todas as atividades da vida organizada, tudo tem seu tempo. Deus também faz as coisas no tempo certo. Tudo dele acontece no tempo certo, ainda até que aconteçam alguns sofrimentos. Às vezes a gente sofre uma coisa grave e acha que Deus está em silêncio. Mas no tempo de Deus, o tempo certo, até o sofrimento tem que esperar uma solução que também tem seu tempo certo. Senão a coisa pode até piorar. Você pode perguntar, mas o povo estava escravizado, aflito, desesperado, faminto, sedento. Será que Deus não podia ser mais rápido? Lembra do dentista? Tem que esperar a anestesia funcionar. Até lá, vai curtindo a dor, senão vai sentir duas dores ao mesmo tempo, a do dente inflamado e a da extração, não tem outro jeito. Foi assim com o povo de Deus. O povo sofreu com a escravidão, no cativeiro, o povo chorava, mas Deus aguardava o tempo certo para libertá-los. Estudiosos dizem que os tempos da saída do povo hebreu do Egito para Canaã aconteceu durante um período em que houve uma tensão entre o Egito e os povos dos mares, que de vez em quando invadiam por mar a costa norte egípcia e atacavam por terra pelo leste.
Também foi um período em que os povos do Oriente ameaçavam o Egito na Filístia e os íxodos ainda queriam retomar o poder. Isso enfraqueceu a possibilidade dos egípcios fazerem outras excursões contra os hebreus durante o seu tempo de 40 anos no deserto. Aliás, Deus orientou Moisés a não seguir para Canaã pelo norte, pela costa, hoje pela faixa de Gaza, justamente para não se depararem contra aqueles povos poderosos do mar e os filisteus. O povo sofria, mas se sair antes do Egito, ou cairiam nas mãos desses outros povos e não restaria ninguém, ou os exércitos egípcios fariam constantes incursões contra eles e seriam aniquilados antes de atravessar o Mar Vermelho, ou mesmo depois de saírem do Egito, na península do Sinai. Por isso, conseguiram ficar 40 anos no deserto sem a perseguição egípcia. O tempo de Deus é o just in time, é o tempo certo. Outra coisa que temos que considerar é que somos imperfeitos. Por isso somos provados e tentados. E citando a maravilhosa mensagem do pastor Sérgio Mota, de 30 de janeiro deste ano, na Igreja Batista Central de Nova Friburgo, a qual eu sugiro que vocês vejam e está disponível no canal da igreja no YouTube. Aliás, vou até deixar o link aqui. Somos sujeitos a muitas tribulações, somos provados por Deus para sermos aprovados, aperfeiçoados, preparados para viver melhor e mais próximos de Deus. No entanto, também acontece de sermos tentados, mas tentados por Satanás, porque Deus a ninguém tenta. E a tentação do maligno nos leva a nos distanciarmos de Deus e nos destruir. Por isso, seja aprovado ou tentado, somos tribulados e somente verificamos nossa impotência e independência da misericórdia de Deus quando sofremos, quando passamos tribulações. É na dor que encontramos poderosamente a presença de Deus. Por isso, Deus permite o sofrimento, para que possa se manifestar no tempo certo, no just in time. E durante os tempos de sofrimento, Deus prepara pela aprovação o seu povo, como um soldado que tem que sofrer no treinamento, sentir calor, frio, sede, fome e cansaço, rastejar na lama, para não ser mutilado ou morto lá no combate real, na guerra, na batalha de verdade. Lá na batalha ele agradece o sofrimento que padeceu no treinamento, porque ele sobrevive por conta disso, agradece por ter sido provado, testado, treinado, preparado para aquele sofrimento. Deus nos deixa sofrer às vezes para não sermos mutilados ou morrermos emocionalmente ou espiritualmente na batalha da vida. E às vezes até nos deixa ser mutilados e morrer fisicamente nesta batalha da vida para vivermos a plenitude da vida eterna. Tudo isso tem um objetivo de Deus, o louvor da sua glória. Tal qual naquela fila de homens jogando tijolos na indústria, na fazenda ou na mesa de cirurgia, é que todos temos nossas fases de sofrimento na vida para ao final ganharmos a qualidade devida, o galardão devido. E isso para a honra e a glória do Senhor da indústria, do Senhor da fazenda, do consultório, da família, da nação de Israel e da igreja, nosso soberano Deus. É assim que foi com o povo no cativeiro, um tempo de aflição, mas um tempo de ser lembrado como um tempo de libertação, um tempo em que venceram o mundo, conforme Jesus afirmou em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento no cativeiro fez acontecer a manifestação do poder de Deus através de sinais e maravilhas, as 10 pragas. E aí vamos ao segundo ponto da lição. As 10 pragas do Egito, demonstração do braço forte do Senhor. Êxodo 12:12. Cada uma das pragas tem um significado específico. E vou colocar aqui a imagem que está contida na Bíblia Brasileira de Estudos. Basta você dar uma pausa no vídeo e ver. Mas também as pragas têm pelo menos 3 significados gerais. O primeiro significado é mostrar a Israel quem era o seu Deus. O povo sofreu, mas presenciou o poder do seu Deus através das pragas, da coluna de fogo e da nuvem que os dirigia, e a passagem também pelo mar. O segundo significado significa punir os egípcios por sua idolatria. A maior lição que a humanidade recebeu e que está registrado nesse magnífico livro que é a Bíblia foi a repulsa que Deus tem para com a idolatria. O dicionário diz que idolatria é o culto que se presta a ídolos e também diz que pode ser amor excessivo ou admiração exagerada por algo ou alguém. Deus abomina toda sorte de idolatria e chama de maldito aquele que a pratica, conforme Deuteronômio 27:15, e ela provoca a ira de Deus, conforme Romanos 1. Em Isaías 40 é até proibido. Em hebraico a idolatria é avodá zará, sendo avodá como um sentido de culto ou adoração, e zará como estranho ou
não autorizado. Assim, temos que Deus não autoriza que qualquer outro, uma coisa ou alguém, seja cultuado, adorado, receba homenagem que seja somente lícita a Ele. Quem fizer isso será destruído, engolido pelas águas, afogado, morto. Deus puniu os egípcios por adorarem outros deuses, tendo conhecido o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não foram destruídos por perseguirem e escravizarem os judeus. Por isso eles seriam apenas castigados, mas foram destruídos por serem idólatras. O terceiro significado mostra que há um só Deus. O mundo conheceu a idolatria, criaram os seus deuses. Desde Babel, o homem já queria ser como Deus. Satanás, durante toda a história da humanidade, quis criar cristos e messias e deuses. E a semente do engano que está no coração do homem aceita a tentação de Satanás por poder e glória nos reinos deste mundo. Conta a lenda que Nimrod, filho de Semiramis e Cush, neto de Cã e bisneto de Noé, construiu pirâmides. Na Mesopotâmia receberam o nome de zigurates. Ele montou uma cidade, Babel, e fez uma torre para alcançar o céu. Se tornou um rei naquele lugar e era temido e se apresentava como um semideus. Foi ferido por um javali e sua mãe temia que descobrissem que ele era um homem comum e perdesse seu reinado. Ela então, que era sacerdotisa do culto ao filho, percebendo sua fragilidade e que precisava de um tempo para se recuperar, disse que ele morreu e que ressuscitaria em 3 dias. Ele melhorou e se apresentou ao povo, mas agora como ressurreto. Foi considerado um deus e lá recebeu o nome de Tamuz. Sua mãe recebeu o título de Mãe de Deus e então nasceu o culto à deusa mãe. Muitos outros locais se apresentaram como um Messias. Ora, Satanás tinha ouvido de Deus que da semente da mulher nasceria aquele que lhe esmagaria a cabeça. Ele então inteligentemente semeou uma meia-verdade em cada geração, criando um Messias aqui e outro ali, uma deusa mãe aqui e outra ali. E o diabo é assim, ele aproveita uma verdade e a distorce e cria uma meia-verdade. Sabe por quê? Porque a mentira tem perna curta. Então, para alongar as pernas de uma mentira, extraia ela de uma verdade. É assim até hoje. Por isso a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, a mentira prende e escraviza. O povo hebreu conheceu o Deus verdadeiro, pois ele a este povo se revelou. Mas a inclinação do homem é sempre má. Então, para não ficar sem comprovar a inimizade entre a semente de Satanás e a semente da mulher, em cada homem, os hebreus passaram da idolatria egípcia à monolatria hebraica, ou seja, crer em Deus e também nos outros deuses. Lembra das mulheres de Jacó? E o bezerro de ouro lá no deserto, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei. E lá na frente, durante o período dos reis, fizeram os altos e bosques a Baal, Astarote e Belial. Deus não aceita concorrência, ainda mais daquilo que não existe, outros deuses, e exige o monoteísmo. E é isto que está lá no primeiro dos 10 mandamentos, está lá em Êxodo 21:6, que diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Os sinais e maravilhas têm esses significados gerais: mostrar a Israel quem era o seu Deus, bem como punir os egípcios por causa da idolatria e dizer que só ele é Deus. Mas ainda temos que destacar uma outra coisa: a instituição da Páscoa, que é uma maravilhosa simbologia da nossa redenção. Ela representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra Páscoa se origina da palavra em latim pascha, que deriva do hebraico pesach, que significa passagem ou passar por cima. Essa passagem está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo israelita da escravidão do Egito, lembra? Foi ordenado que matassem um cordeiro e pintassem os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, e quando o anjo destruidor passasse, ele não entraria na casa e mataria o primogênito. Quem não tinha o sangue do cordeiro guardando o seu lar, tinha seu primogênito morto. Foi assim que Faraó libertou o povo. A Páscoa é celebrada pelos judeus para comemorar essa liberdade conquistada pelo seu povo, e também porque marca o nascimento da nação de Israel. Vamos lembrar,
Tudo começou com uma família que se multiplicou e se tornou um povo, o povo hebreu. E agora, quando sai aquela multidão do Egito, esse povo é reconhecido como nação, a nação de Israel. As experiências de Israel em sua jornada no Egito, do Egito até Canaã, é o retrato do plano de Deus para a nossa vida cristã, uma vida de peregrino, por fim, uma vida triunfante, como está em Coríntios 5:7. Somos, pela obra de Cristo, uma vida marcada por sinais e maravilhas, como a sua própria ressurreição, livres do cativeiro do pecado, e durante nossa peregrinação por este deserto, que é a vida neste mundo cheio de tentações e dificuldades, experimentaremos provações para sermos aprovados ou reprovados, aperfeiçoados ou derrotados, para estarmos mais próximos ou mais distantes de Deus como indivíduos e como igreja. E ao fim, no último momento da batalha, tendo o mundo atrás de nós e as águas da vida à frente, atravessaremos pela fé rumo à terra prometida, ao reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Páscoa é isso, o momento quando o anjo destruidor passará por nossas vidas e nós somos preservados pela fé em Cristo Jesus, que nos liberta do cativeiro do pecado. Este é o significado e a significância da Páscoa, a passagem do cativeiro para a liberdade mediante o sangue do Cordeiro. O êxodo de Israel, a travessia pelo Mar Vermelho, a destruição final dos egípcios. Esse é o terceiro ponto de nossa lição. Uma coisa que podemos observar na narrativa do Êxodo é que, com a saída do povo de Deus do Egito, os egípcios, que significa os reinos do mundo, sofreram. O Egito perdeu a proeminência, ficando restrito às suas terras por conta dos assírios e babilônios, e só resgataria um pouco de sua glória no período de Ptolomeu, sob o jugo macedônio, logo após a morte de Alexandre o Grande. Antes, o poderoso povo do Egito, que erigiu as pirâmides e desenvolveu a escrita e uma fantástica cavalaria de guerra com o uso de bigas, umas carruagens leves que levavam um arqueiro e um lanceiro, e era conduzida por um cocheiro, muito rápida e muito eficaz. Um povo que também inventou uma tecnologia de agricultura moderníssima à base de canais, tecnologia que só agora, 3.500 anos depois, vai ser utilizada no nosso Nordeste brasileiro com a transposição do Rio São Francisco. Esse povo vive uma situação de dificuldade, de se ver apenas na defensiva, mantendo suas fronteiras. Isso salva alguns breves períodos. Esse egípcio rico e decadente, não reconhece sua derrota e então se rebela contra Deus. O faraó quer manter o poder e a glória de seus reinos e enfrenta Moisés. Usa seus magos contra Arão, seus deuses contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É a guerra, é a inimizade de Satanás contra Cristo, representada pelas serpentes de Janes e Jambres e a vara de Arão, evidenciada profeticamente nesse embate entre os reinos deste mundo e o reino de Cristo, entre os faraós da atualidade e a igreja, mas que serão devorados como as serpentes dos magos e como a serpente levantada no deserto por Moisés. A igreja ferida será curada ao olhar para Cristo. A travessia do Mar Vermelho é épica e tem um significado importantíssimo para nós e para o mundo. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Ele abre as águas deste mundo, no meio dos reinos deste mundo, para nós, sua igreja, passar rumo à sua glorificação, rumo à terra prometida, rumo ao reino de Deus que se estabelecerá definitivamente com a volta de Jesus. Hoje a igreja atravessou o mar, a família virou um povo, o povo virou uma nação, a nação recebeu aquele que estabeleceria o reino de Deus e nessa nação se fundou a igreja de Cristo. Vivemos o outro lado do mar das nações do mundo, mas ainda cheios de problemas, necessitados de provações para nos aperfeiçoarmos, sofrendo e vencendo tentações, fazendo nossas escolhas e, às vezes, sofrendo com as escolhas dos outros, até que se consume o reino de Cristo e vivamos um eterno sacerdócio de todos os crentes num templo não feito por mãos humanas, numa cidade santa que não foi construída na terra, mas que vem do céu, sob um rei que não foi eleito, mas que nos elegeu. Esse reino futuro, antes de seu estabelecimento definitivo e consumado, a destruição dos ímpios ocorrerá tal qual a destruição dos egípcios. O mar de águas que tragou os egípcios agora irá tragar, por meio de um outro mar, a vida dos ímpios. O mar será para eles a condenação, não por desafiarem as leis da natureza da matéria, como fizeram os egípcios, mas por desafiarem as leis de Deus. Resumindo, Deus não está em silêncio inerte quando atravessamos tribulações. Ele, ao mesmo tempo, está preparando o escape no just in time, no tempo certo.
quando nos está preparando para o louvor da sua glória, quando nos permite a aprovação. No momento certo, ele age, nos liberta e demonstra seu imenso poder, fazendo com que isto seja lembrado pela operação incontestável de sua intervenção, operando sinais e maravilhas em nossas vidas. Esses sinais têm significados como tiveram as pragas do Egito. São para demonstrar quem é o nosso Deus, para punir os que não confiam em seu poder e mostrar que há somente um Deus. A própria Páscoa é uma maravilhosa simbologia da operação deste poder que há milhares de anos marcou o nascimento de uma nova nação e sua libertação, que tipificou, revelou, exemplificou, simulou o que haveria de acontecer com aquele que crê no Deus Altíssimo e em seu Filho, representando a Páscoa, a nossa redenção, a saída do cativeiro do pecado e a peregrinação por este tenebroso mundo até alcançarmos a vida eterna. O cordeiro morto e seu sangue colocado na porta para que o anjo destruidor não afetasse aquela casa, simbolizando Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu e seu sangue nos purifica de todo o pecado. Um êxodo do cativeiro que simboliza o nosso êxodo de uma vida onde somos condenados pelo pecado para uma vida eterna e que durante essa jornada entre a saída e a chegada, muitas provações e tentações iremos sofrer, onde nossas escolhas e as escolhas dos outros poderão nos ajudar ou atrapalhar na jornada, mas que ao fim chegaremos, atravessaremos o mar e veremos os inimigos do Cordeiro serem aniquilados no juízo final. O episódio do Êxodo nos concede preceitos importantíssimos e com estes conceitos podemos dizer que após o cativeiro, Deus lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro, os poderosos, os que confrontavam e afrontavam o Deus de Moisés, os que se opunham à vontade soberana de Deus, e aplicando tal história para os nossos dias, devemos relembrá-la a fim de que não nos esqueçamos, mesmo em meio a muitas tribulações, que tais coisas acontecem para o louvor da sua glória e que Jesus Cristo é o Senhor e novamente fará tal coisa no dia do juízo final. Lançará sobre as águas da justiça os poderosos, os reinos deste mundo, os ímpios e incrédulos, aqueles que rejeitaram a liberdade, a redenção que há em Cristo Jesus, mas reservará aos que permanecerem crentes e fiéis a libertação, a redenção, a salvação para toda a eternidade. Deus nos abençoe e até a próxima lição.